Tem uma teoria que o pessimista sempre está certo. Vamos supor que você fala assim, eu vou virar professor de dança. O cara vai falar assim, esse negócio não dá dinheiro. Né? Ou você fala assim, vou fazer um podcast. O cara fala, você vai postar um monte de vídeo e ninguém vai ver. Então assim, quando você começa a aula de dança, no primeiro dia que você sai lá, você vai ficar rico? No primeiro dia? Não. O cara fala, viu? Te falei. Quando você posta o primeiro podcast, vai bombar? Vai viralizar? Não. O cara fala, viu? Te falei, ninguém ia ver. Então o pessimista sempre vai estar certo. Ele sempre vai estar certo. E o otimista é aquele que fala assim, eu vou fazer um podcast e esse podcast vai ser um sucesso. Daí vem uns amigos e falam assim, cara, que legal. Vem outro e fala assim, será? Você fala assim, eu vou provar para aquele cara. E daí você posta o podcast e ninguém vê. Você fala assim, caramba, ninguém viu. O que eu vou fazer para resolver esse trem aqui? Porque eu falei para todo mundo que ia dar certo, né? Então eu vou ter que fazer dar certo. Vou ter que fazer dar certo, porque eu sou otimista, vai dar certo. Então eu vou ter que encontrar uma maneira. Então eu vou ter que perguntar para alguém, pedir ajuda, fazer, repetir, até acertar. Porque eu falei para todo mundo que ia dar certo. Então esse compromisso público da pessoa subir, falar, vou fazer até dar certo. Vou fazer até dar certo, vou ajustar até dar certo. Então o otimista, ele enxerga o problema, as adversidades como obstáculo. E o pessimista, ele vê esse problema, esse obstáculo, só que ele olha aquilo como justificativa, como comprovação da teoria dele que ele estava certo. Fala, viu? Te falei. Por isso que eu não faço. Por isso que eu não faço. Então, você tem duas opções. Enxergar aquela adversidade como obstáculo, que você tem que ultrapassar, que não é uma corrida de obstáculo, né? Toda hora você tem que passar um obstáculo. Ou você olha aquilo como uma justificativa daquilo que eu falei, eu avisei, eu falei que não ia dar certo. Então o pessimista sempre vai estar certo. O pessimista sempre vai ganhar a discussão. Pior que é. Então se você ganhar a discussão é porque é pessimista. E eu fiquei pensando, você contando isso, compartilhando isso conosco, que eu fiquei pensando aqui, de fato. Você não conhece ninguém que tenha sucesso que não tenha sido otimista. Porque o cara que teve sucesso era o otimista, que queria realmente provar, não só para ele, mas para todo mundo, que aquilo poderia dar certo. Isso pode ser um princípio, inclusive, de alguém que tenha sucesso. A pessoa, rapaz, enquanto o mundo inteiro falava para mim que ia dar errado, e se a gente pegar todas as histórias das grandes conquistas, a gente vai pegar essa mesma narrativa. O cara não acreditava em mim no começo, eu não tinha oportunidade. Estava vendo a história do Sylvester Stallone, que lá na cidade dele, em Los Angeles, em Nova York, quando ele morava, ele passou um ano recebendo não de todas as empresas de vídeo, né? E de cinema e tudo mais. Porque já falavam que ele era feio, que a voz dele era uma voz pra dentro, que ele era um cara deformado e tal. Ele passou um ano estudando roteiro, cinema, e aí depois, como em Nova York ele não tinha mais espaço, ele foi para Los Angeles tentar. E ele precisou de uma oportunidade para provar que ele poderia fazer e ser um cara de sucesso. E aí o cara se transformou no rock. Ele viu a história ele foi assistir uma luta e o cara apanhava e não desistia. Ele falava, essa história é a minha. Porque eu apanho e não desisto. Aí ele criou o rock Balboa. Olha que bacana.